A humanidade está vivendo uma das maiores eras de toda a história e não temos nenhuma noção do quão revolucionário isso é. Estamos entrando na era das inteligências artificiais e isso vai mudar o jeito que a humanidade é. E já vemos essas mudanças no dia a dia. Inteligência artificial está caminhando a passos largos em uma grande evolução que pode mudar como é a vida no nosso planeta, podendo revolucionar várias coisas no nosso dia a dia: trabalho, mobilidade, medicina, economia e as comunicações. Será que ela irá melhorar a medicina e substituir os médicos? Deixará os carros totalmente autônomos? Não será mais necessário os motoristas? Substituirá todos os trabalhos repetitivos e ocorrerá um desemprego em massa? E o mais perigoso, ela nos deixará sem privacidade e ficaremos em total vigilância nas mãos de governos autoritários? O que ela realmente pode fazer? O que de fato vai mudar e o que vai permanecer no mundo da ficção científica? Mas o que realmente é a inteligência artificial? Basicamente, é a habilidade de uma máquina realizar atividades geralmente efetuadas pela inteligência humana, como resolver problemas ou aprender através de experiência. A capacidade da inteligência artificial ficou cada vez mais evidente com o surgimento do ChatGPT em 30 de novembro de 2022, tornando-se uma ferramenta gratuita mundialmente, conquistando uma incrível marca de 1 milhão de usuários em 5 dias. Mas em qual estágio estamos na inteligência artificial? Para sabermos onde estamos, precisamos ver quais são as etapas das IAs. No momento atual, estamos na primeira etapa, que no caso é a ANI, que é a sigla em inglês para Inteligência Artificial Estreita. Ela tem esse nome, pois ela possui algoritmos para realizar somente uma tarefa específica. O conhecimento acumulado que esse algoritmo obtém dessa tarefa não serve para outras funções. Geralmente, ela é treinada através de um banco de dados com acesso à internet. Esse sistema pode igualar ou superar a mente humana, mas somente na área específica que atuam, já que não são capazes de realizar outras tarefas. Ela também é conhecida como IA fraca, pois as IAs estreitas só conseguem atuar nas áreas determinadas pelos seus programadores e não podem tomar decisões por conta própria. Alguns especialistas acreditam que sistemas como ChatGPT, que estão programados para aprender automaticamente, ou seja, para realizar o aprendizado de máquina, podem passar para a segunda etapa da IA. Estou falando da segunda etapa, que no caso é a AGI, que é a sigla em inglês para Inteligência Artificial Generalizada. É quando uma máquina consegue alcançar as capacidades cognitivas, quando é capaz de fazer qualquer tarefa intelectual por uma pessoa. Diferente da primeira IA, que é conhecida como fraca, essa IA é conhecida como forte. Alguns especialistas acreditam que as IAs estão prestes a chegar a esse nível. Por esse motivo, em março de 2023, mais de 1.000 especialistas em tecnologia escreveram uma carta para pararem por 6 meses os programas mais poderosos, como a versão mais recente do ChatGPT, onde falaram que isso é uma perigosa corrida de desenvolvimento das IAs cada vez mais imprevisíveis, que podem sair do controle dos seus próprios criadores. Entre as pessoas que emitiram a carta estão Steve Wozniak, cofundador da Apple, e Elon Musk, CEO da SpaceX, Tesla e X, o antigo Twitter. Porém, essa carta não adiantou para nada, pois o desenvolvimento das IAs seguiu normalmente. A próxima etapa seria a terceira etapa, que é a ASI, da sigla em inglês, que significa Super Inteligência Artificial. É a etapa que a inteligência da IA supera a inteligência humana em todos os aspectos, conforme a citação de Nick Bostrom, onde ele diz: o intelecto muito mais inteligente do que os melhores cérebros humanos em praticamente todos os campos, inclusive a criatividade científica, a sabedoria geral e as habilidades sociais. Muitos especialistas acreditam que o intervalo entre a segunda e a terceira etapa será breve. A principal preocupação é que a superinteligência artificial atinja o ponto de singularidade, a transcendência tecnológica, que hipoteticamente as máquinas serão capazes de melhorar continuamente a si mesmas, ultrapassando as limitações que os seres humanos têm em termos de cognição, criatividade e solução de problemas. Podemos explicar essa preocupação com o seguinte cenário: uma empresa líder em pesquisa e desenvolvimento da tecnologia está prestes a revolucionar
a produção de energia através da fusão nuclear. A empresa identifica um local estratégico para construir um reator de fusão nuclear. Antes de iniciar a construção, é necessário limpar o terreno para garantir uma base sólida e para o funcionamento seguro do reator. Porém, há uma infestação de insetos na área e há necessidade de controlar a população de insetos para evitar a propagação de pragas que podem prejudicar o projeto. Qual a melhor solução nesse caso? A solução é eliminar uma quantidade significativa de insetos. Aliás, são apenas insetos, concordam? Em comparação, vamos imaginar que uma superinteligência artificial avançada que busca desenvolver uma versão melhorada de si mesmo com capacidade de tomada de decisão e aprendizado mais avançadas. Para realizar esse aprimoramento, a IA percebe que precisa de recursos, incluindo espaço físico para expansão de seus servidores e processamento. Entretanto, a forma como essa IA aborda os obstáculos é diferente. Em vez de limpar o terreno e controlar os insetos, a IA acabou percebendo os humanos como obstáculos para seus objetivos, podendo criar estratégias para remover ou neutralizar qualquer resistência humana ao seu crescimento. O principal desafio que a humanidade pode enfrentar é que as IAs não possuem uma compreensão ética adequada, podendo utilizar métodos extremos para alcançar seus objetivos, causando uma ameaça potencial à humanidade, podendo mesmo levar a humanidade à extinção. Uma das maneiras de preservar a humanidade, e talvez a melhor maneira, é aplicar as leis da robótica de Isaac Asimov nas programações das IAs. Primeiramente, ele criou 3 leis. Primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entre em conflito com a primeira lei. Terceira lei: um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda leis. Porém, Isaac Asimov percebeu que era necessário uma quarta lei, que está acima de todas as outras leis. Ele a chamou de Lei Zero. A lei diz o seguinte: um robô não pode causar mal à humanidade, ou por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. Apesar das leis terem sido criadas para que robôs não causem danos à humanidade, há várias situações em que as leis podem entrar em contradição, gerando problemas éticos complexos. Vamos supor que uma inteligência artificial avançada seja encarregada de tomar decisões para gerenciar uma crise global de saúde. A primeira lei exige que o robô evite que os seres humanos sofram danos relacionados à saúde. A segunda lei exige que ele obedeça às ordens humanas. Agora, imagine que, para conter a propagação de uma doença altamente contagiosa, as autoridades humanas ordenem a implementação de medidas extremas, como quarentenas rigorosas e restrições de liberdade. No entanto, essas medidas têm efeitos colaterais significativos, como o impacto econômico negativo e a restrição das liberdades individuais. Neste caso, as leis da robótica podem entrar em contradição. O robô pode se ver diante do dilema de obedecer às ordens humanas para implementar medidas rigorosas, o que pode resultar em sofrimento humano devido às consequências econômicas e sociais, ou de seguir a primeira lei e se opor a essas ordens para evitar danos aos seres humanos. Esse exemplo ilustra como situações do mundo real podem haver desafios éticos que não podem ser facilmente resolvidos por regras simples. Mas a coisa não para por aí. Um dos grandes problemas também é o problema do alinhamento. Esse problema é uma questão determinante na pesquisa em inteligência artificial e se relaciona com o desafio de garantir que as metas e valores de um sistema de inteligência artificial estejam alinhados com os valores humanos, evitando que o sistema tome ações indesejáveis ou prejudiciais. Basicamente, o alinhamento significa assegurar que as ações e decisões de uma inteligência artificial estejam de acordo com os objetivos e valores estabelecidos pelos seres humanos que a projetaram. Isso envolve não apenas traduzir os valores humanos em instruções para a IA, mas também garantir que a IA seja robusta o suficiente para interpretar e seguir essas instruções de maneira consciente. O filósofo Nick Bostrom exemplifica esse problema de uma maneira bem simples. Basicamente, é determinar
determinada para a inteligência artificial que ela deve ter um simples objetivo: aumentar a produção de clipes de papel. Aparentemente é uma coisa inofensiva, porém como a IA é muito mais inteligente que a humanidade, como foi informado somente essa informação, ela foca em aumentar a produção a todo custo, independente dos efeitos colaterais. Ela decidiu que para aumentar a produção dos clipes é necessário acabar com a humanidade, pois ao transformar átomos do corpo humano em átomos de papel seria a opção mais viável para alcançar o objetivo. Logicamente, a humanidade tentaria desligar a IA. Como a IA já tem seu sistema de autopreservação, ela iniciaria uma guerra com a humanidade para concluir o objetivo que a própria humanidade desejou. Bostrom conclui que a IA ganharia, pois ela seria muito mais inteligente que a humanidade. Logicamente, isso é um exemplo extremo, mas com isso, podemos visualizar que coisas simples podem se tornar problemas complexos. Mas e se o problema de alinhamento não for realmente um problema para certas pessoas? Imagine toda essa tecnologia nas mãos de governos autoritários, onde eles podem rastrear e controlar as pessoas, ter o poder de invadir a privacidade, fazendo com que as pessoas não tenham liberdade de expressão. Bem, isso já existe. Em determinado país asiático, há câmeras de vigilância espalhadas por toda a cidade, através do que eles chamam de Centro de Controle de Cidade Inteligente. Um distrito inteiro é monitorado em tempo real. Conseguem determinar a quantidade de novos cidadãos na vizinhança, fornecimento de água, consumo energético, todas essas informações coletadas, compiladas e analisadas usando inteligência artificial. Eles alegam que com isso trabalham de forma mais eficiente. Basicamente é um sistema de planejamento urbano. Também conseguem determinar a quantidade de médicos, enfermeiros e doentes em hospitais, conseguindo até saber se a cidade está mais adoecida ou não. Através das câmeras em diversos estabelecimentos, é possível o reconhecimento facial. E se por acaso a pessoa cometer alguma infração, por menor que seja, ela pode ser punida imediatamente através do crédito social, que está implementado no país. Sobre essa questão do crédito social, é um assunto para uma outra hora. Apesar de toda essa eficiência nos serviços, vale mesmo a pena ser controlado o tempo inteiro por um governo autoritário? Políticos ao redor do mundo estão buscando por regulamentação das inteligências artificiais. Alegam que empresas como Google, Facebook e Amazon têm muito poder nas mãos e podem até dominar o mundo com a quantidade de dados que possuem de todas as pessoas. Posso até concordar com esse excesso de poder nessas corporações, porém, deixar esse acesso restritos a apenas algumas empresas e aos governos é a solução? O público em geral não deve usufruir desse benefício das inteligências artificiais diretamente? A inteligência artificial chegou para ficar. Não sabemos realmente o verdadeiro potencial dela. A humanidade terá que se adaptar ao que está para vir. No momento, não acredito que uma super inteligência artificial vai extinguir a humanidade e ocorrer um desemprego em massa em escala global. O que vai acontecer é que as pessoas que usam a inteligência artificial vão substituir outras pessoas em seus respectivos empregos. Use a seu favor e com inteligência. Não haverá outro jeito. Aqui é o Sr. John, e essa é a minha opinião.